Meu nome é Jaime Sandel e hoje eu vou falar sobre por que o Karatê se dividiu. Ninguém nunca me contou essa história do jeito que eu vou contar aqui para vocês. Ao longo das décadas minhas treinando Karatê, eu fui ouvindo fragmentos dessa história, como se fossem peças de um quebra-cabeça. E eu também estudei muito, fui pesquisar, fui buscar outras peças para tentar completar esse quebra-cabeça. E entender por que o Karatê é tão fragmentado hoje em dia. Bom, para entender essa história, a gente tem que voltar lá para o começo e falar da história do Karatê em dois países específicos: os Estados Unidos e, obviamente, o Japão. Vamos começar pelo Japão, a pátria do Karatê. Lá no Japão, o Karatê era um termo usado para definir várias lutas diferentes. Então existiam os subtítulos, né? Karatê Goju-ryu, Shito-ryu, Wado-ryu, Shotokan, que é um karatê até um pouco mais moderno. Todas essas definições acabaram virando estilos de karatê. Mas no começo a palavra karatê abrangia praticamente tudo, inclusive lutas que tinham técnicas de solo também, projeção, chaves, tudo isso era englobado nesse termo karatê. E assim foi no Japão durante muito tempo, desde antes do século XX. Funakoshi Gishin foi o japonês que conseguiu padronizar, popularizar e dar forma ao Karatê no Japão. Porque até então eram subestilos lá de Okinawa, era muito restrito. Não era uma luta tão praticada e difundida na ilha principal do Japão. Funakoshi, então, muito pela influência do seu grande amigo Jigoro Kano, o pai do judô moderno, ele leva o Karatê para a capital e divulga essa arte marcial. E ele começa então a padronizar o Karatê. Ele cria um estilo próprio, que é o Karatê Shotokan, que acabou virando um dos estilos mais populares do Japão. Funakoshi era contra as competições, ele achava que a competição ia de encontro ao que ele acreditava ser a filosofia do Karatê. Em 1949, é fundado por um grupo dos alunos do Sensei Funakoshi, é fundado a JKA, Japan Karate Association. Ela não organizava competições até a morte do Sensei Funakoshi em 1957. A partir de então, já nesse ano de 57, foi organizado o primeiro campeonato japonês, o All Japan, que acontece até hoje com as mesmas regras de 1957. Todo ano é organizado o campeonato japonês, o All Japan, pela JKA. E falar das competições é importantíssimo para a gente entender sobre o desenvolvimento do Karatê, a popularização do Karatê e também sobre as brigas e divisões. A competição ela é fundamental se você quer popularizar e divulgar qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de esporte. Tem gente que pode falar que o Karatê não é um esporte, é uma luta, uma arte marcial. É verdade, mas mesmo as lutas, se não houvesse as competições, elas morreriam, elas ficaram super restritas a um grupo cada vez menor de praticantes. Tenta imaginar de repente o boxe se não tivesse nenhuma competição. Ninguém ia conhecer Mike Tyson, Evander Holyfield, Cassius Clay, Joe Frazier, ninguém ia conhecer, não iam existir se fossem só pessoas que treinassem dentro de academia. A competição é fundamental para qualquer luta. Dito isso, a primeira briga do Karatê no Japão aconteceu já em 1957 e não foi por causa da competição em si, não. Foi por causa de arranjos para o funeral do Sensei Funakoshi. Já ali deu briga, porque os alunos deles se desentenderam, os mais antigos, claro. Provavelmente cada um queria ser o responsável, enfim, por como que seria feito o funeral, os discursos, as homenagens, e ali já deu o primeiro desentendimento. E um grupo já se afastou da JKA.
Até então, todos faziam parte da JK. Ali, em 1957, um grupo já se afastou da JK. Bom, como eu disse, a partir de 57 começaram as competições no Japão, que acontecem até hoje. Pausa. Agora vamos pular para os Estados Unidos. E por que eu foquei nesse país em especial? Poderia falar de qualquer outro? Não, não poderia. A gente tem que entender o contexto histórico da época. Muita gente sabe, acho que todo mundo sabe, que o Japão participou da Segunda Guerra Mundial. Ele fazia parte dos países do eixo, lutava junto com a Alemanha, com a Itália. Os Estados Unidos também entraram na Segunda Guerra Mundial, lutando ao lado dos aliados, ao lado da Inglaterra, França, enfim. E esses dois países entraram num conflito mano a mano. Foi muito particular a disputa desses dois países, por conta do Oceano Pacífico. Os Estados Unidos têm uma costa enorme virada para o Oceano Pacífico, onde fica a Califórnia, por exemplo. E o Japão é um conjunto de ilhas situado no Oceano Pacífico. Eles estavam lutando pela hegemonia desse pedaço tão importante do planeta. E a luta foi ilha a ilha, combates no mar, enfim. Quando os Estados Unidos ganham a guerra finalmente, e o Japão foi o último país a se render, a Alemanha se rendeu antes do Japão. O Japão só se rendeu quando os Estados Unidos lançaram as 2 bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki. Quando isso aconteceu, os americanos então invadiram o Japão, ocuparam o Japão. O Japão passou a ser um país ocupado por uma força estrangeira. O efeito colateral disso foi que os americanos absorveram muitas coisas da cultura japonesa. Dentre essas coisas, as artes marciais. Muitos americanos se apaixonaram pelo karatê e outras artes também, mas nós estamos falando de karatê. Se apaixonaram pelo karatê e começaram a treinar. Esses americanos, quando voltaram para os Estados Unidos, trouxeram com eles o conhecimento daqueles treinos. Um desses americanos que levou o conhecimento do karatê para os Estados Unidos chamava-se Robert Trias e é considerado o primeiro faixa preta americano. Ele começou a dar aulas nos Estados Unidos ainda em 1946 e em 1948 ele fundou a USKA, United States Karate Association. Em 1963 ele organizou o primeiro campeonato de karatê nos Estados Unidos e chamou de primeiro campeonato mundial de karatê. E aí começou toda a confusão. Os Estados Unidos são um país onde tudo que acontece tem projeção mundial. Isso começou mesmo a partir do final da Segunda Guerra Mundial, quando eles começaram um domínio mundial da mídia, das grandes empresas. Tudo que acontecia nos Estados Unidos, o mundo inteiro ficava sabendo. E não foi diferente com o karatê. Por isso que eu disse que começou a confusão, porque era um campeonato americano, organizado por um americano, onde só havia americanos lutando, mas foi chamado como o primeiro campeonato mundial. Ele não foi o primeiro campeonato mundial, ele não é considerado. Mas na época, isso já gerou muita confusão. Foi dessa época, dessa leva, que surgiu, por exemplo, o Chuck Norris e outros lutadores famosos. O Chuck Norris depois, quando ele seguiu o caminho do cinema, ele popularizou de vez o karatê. Só que ele nunca lutou com nenhum japonês, por exemplo. E foi considerado campeão mundial e tal, mas não foi. Eu vou até fazer um vídeo um dia falando só da história do Chuck Norris, que é muito interessante. Bom, então vamos imaginar isso. No Japão aconteciam os campeonatos japoneses desde 57. Nos Estados Unidos, a partir de 63, começaram os campeonatos americanos, apesar de serem chamados de campeonatos mundiais, mas não eram. E isso acontecia totalmente independente um dos outros. Outros grupos começaram a se organizar em outros países e fazer suas primeiras competições também. Até que em 1970 foi organizado realmente o primeiro campeonato mundial. Foi organizado por uma entidade chamada WUKO, World Union Karate Organizations, ou seja, VUCO. No Brasil era chamada de VUCO durante muitos anos. Era uma entidade que tentava exatamente unir todas as organizações de karatê que existiam.
eles então organizaram o primeiro campeonato mundial no Japão, em 1970. Nesse primeiro campeonato mundial de 1970, infelizmente o Brasil não participou. Tinha categoria por equipes e individual, apenas masculino. A categoria individual foi vencida por um japonês chamado Koji Wada. E um grande nome aí do karatê, o francês Dominique Valera, que depois foi um dos pioneiros aí do kickboxing, ele ficou em terceiro lugar na categoria individual. Por equipes, foi um tanto quanto bagunçado. O sensei Asutaka Tanaka já tinha me contado essa história. Parece que o Japão entrou com 4 equipes, os Estados Unidos 3, foi uma coisa assim. Não havia ainda uma padronização. Então a final foi entre 2 equipes japonesas. 2 anos depois, foi organizado o segundo campeonato mundial, em Paris, na França. E aí já começou a se criar um modelo mais atual, melhorado. Quer dizer, cada país tinha só direito a botar uma equipe, havia um número limitado de vagas na categoria individual, foram 2 atletas por país, e assim eles já montaram um esquema que acabou ficando até os dias de hoje. Todas as entidades seguem mais ou menos isso, né? As entidades grandes e respeitadas têm um número limitado de atletas no individual e só uma equipe por país. Esse segundo campeonato mundial tinha muitos países participantes, estava bem cheio. E aí aconteceu o famoso título mundial do brasileiro, Sensei Watanabe. E o que aconteceu nesse segundo campeonato mundial em 72? Bom, no primeiro dia foi a categoria por equipes. O Brasil, que tinha uma equipe fortíssima, Hugo Arrigoni, Paulo Góes, Watanabe, Fernando Soares, Denilson Caribé e Djalma Caribé. Essa era a equipe brasileira. O treinador era Yasutaka Tanaka. O Brasil, infelizmente, perdeu na segunda rodada para a França. Foi uma luta duríssima e a França ganhou por 2-1. A França acabaria sendo campeã do torneio. O Brasil deu azar de pegar logo na segunda rodada. Do outro lado da chave, o Japão perdeu para a Inglaterra nas quartas de final. A equipe japonesa, então, decidiu se retirar da competição, ou seja, no dia seguinte, no dia individual, das competições individuais, não tinha nenhum japonês. E essa decisão acabou lá na frente, criando uma outra divisão do karatê, agora a nível mundial. Os japoneses, a equipe japonesa na época, que tinha entre eles os senseis Ida, Tanaka, Tabata, Oishi, a nata do Karatê JK, eles não lutaram no dia seguinte, no dia das competições individuais, como eu falei. O grande campeão foi o sensei Watanabe, que teve que fazer 8 lutas, porque os outros países todos permaneceram. Inglaterra, França, enfim, todos os países permaneceram. O Japão se retirou. O sensei Watanabe foi e ganhou, e inclusive está no Guinness Book pelo maior número de ippon numa mesma competição. Dessa briga, dessa retirada dos japoneses, o que aconteceu? Em 1975, então, foi organizado o Campeonato Mundial pela IAKF. Ela foi criada pelo sensei Nishiyama, porque ele considerou que as regras da Vuko não eram as regras do Karatê, que eles acreditavam, que os japoneses acreditavam. Então eles se retiraram e o sensei Nishiyama fundou a IAKF, International Amateur Karate Federation. Mais tarde a IAKF se transformaria em ITKF. Então vamos tentar resumir aqui. O Karatê se desenvolvia e organizava suas primeiras competições através da JKA. Nos Estados Unidos, a mesma coisa acontecia com a USKA. E elas organizavam seus campeonatos independentemente uns dos outros. Os atletas não se enfrentavam. Em 1970, Campeonato Mundial junto. 72, juntos ainda, primeira briga. 76 foi o Campeonato Mundial no Egito, no Cairo, organizado pela Vuko, seguindo essa linha da Vuko, 70, 72, 76. E em 75, IAKF. Então já dividiu aqui. IAKF, Vuko. A Vuko continuou, até hoje existe, é a WKF, famosíssima WKF, o karatê que conseguiu entrar nas Olimpíadas. Esse é o karatê que veio da Vuko. Do lado de cá, dessa divisão, a IAKF seguiu junto com a JKA, era tudo a mesma coisa. IAKF era a JKA. Até 1985.
De 86 em diante, realmente a IAKF vira ITKF e passa a organizar os seus próprios mundiais. O primeiro mundial da ITKF foi em 1990 e a JKA começa a fazer os seus mundiais, Shooto World Cup JKA. Então já teve uma outra subdivisão aqui. Em 1996, houve uma tentativa de unificar o karatê. A pedido do COI, o Comitê Olímpico Internacional, as duas maiores federações de karatê do mundo, a VUCO e a ITKF, se juntaram em uma reunião. A JKA não participou dessa reunião, porque a JKA era uma escola de karatê e não uma federação. Então essas duas federações mundiais, as maiores, se juntaram na tentativa de formar uma única entidade que se tornaria olímpica. Foi então criada a WKF, World Karate Federation. Infelizmente, o sensei Nishiyama não concordou com a forma como a WKF acabou sendo regida. Então a ITKF continuou separada, organizando seus próprios campeonatos mundiais, enquanto a WKF seguiu o seu caminho, mudando as regras, criando as regras do multiponto, que até então não existiam, adotando as luvas coloridas, azuis e vermelhas, os protetores de tórax, as caneleiras e protetores de pé. Enfim, a WKF seguiu o seu próprio caminho, cada vez se alinhando mais com as vontades do COI. A WKF então conseguiu entrar nos Jogos Pan-Americanos e participar das Olimpíadas. Infelizmente já não está mais nas Olimpíadas. Infelizmente essa união não deu certo, porque na minha opinião teria sido uma coisa fantástica para o karatê. E a partir daí começou a ser ladeira abaixo. Agora vem a minha opinião particular, né? Como o karatê já começou dividido e foi muito difícil juntar e logo depois já teve briga e outra subdivisão, é como se tivesse aberto um precedente. Ou seja, a partir dali, por isso que eu digo que a partir do começo da década de 90 foi ladeira abaixo. Porque todo mundo que estivesse insatisfeito e que tivesse algum poder, algum mestre famoso que estivesse insatisfeito com a entidade, percebeu que ele podia abrir a sua própria entidade, organizando seus próprios campeonatos, da forma como ele via o karatê. Isso gerava muito dinheiro, porque o karatê tem muito praticante. A gente não consegue nem visualizar a quantidade de praticantes, porque são tantas entidades e todas elas cheias, que isso acabou virando uma bola de neve. Eu sou um grande mestre, eu estou insatisfeito com determinada organização, eu fundo a minha própria. Invento um nome, escolho um nome e fundo a minha própria. Eu posso até ter motivos nobres de achar realmente que o karatê não está indo no caminho correto, mas acaba que a minha atitude, na minha opinião particular, não é uma atitude legal. Porque em vez de lutar para melhorar o karatê, não, eu pego e fundo a minha própria, eu divido. E isso cada vez está pior, porque, é como eu disse, abriu um precedente. Perceberam que era uma coisa que acabava sendo até lucrativa. Eu abro a minha própria federação, onde eu sou o cara, o papa, o dono dela. Então todo o dinheiro vem para mim, todo o poder acaba vindo para mim. Hoje em dia nós temos dezenas de entidades aí. Eu quis aqui tentar fazer um resumo e uma linha do tempo, mostrando por que o karatê se dividiu tanto. Que ele já começou dividido, que depois houve esses desentendimentos, que degringolaram numa divisão total e absoluta do karatê. Eu sempre sonho, pode ser que eu seja ingênuo, mas eu sonho ainda em um dia isso chegar num ponto tão crítico que comece a voltar. O único caminho seja voltar, não dá mais para fragmentar. Senão daqui a pouco vamos fazer federação com o quê? 5 pessoas? Porque o futuro vai ser esse, vai fazer uma federação com meia dúzia de gato pingado. Então eu sonho que um dia isso comece a voltar. Pessoas comecem a voltar para o karatê. E o karatê pode ser um só, sim. É o que eu sonho. Pode ser que eu não seja ingênuo. Mas quem sabe um dia a gente consegue unir o karatê de novo. Os